Sejam muito bem-vindos, meus caros, e nas últimas semanas André Ventura tem-se batido com o governo por causa do descongelamento da taxa de carbono, que tem mantido ou aumentado em algumas circunstâncias o preço do combustível, quando o preço do crudo está num dos mais baixos do século. Para quem possa não saber, o crudo é o petróleo em bruto e, portanto, se há uma razão pela qual vocês ainda pagam o mesmo preço de combustível ou pagam um bocadinho mais, também dependendo da zona do país onde põem, eventualmente algumas pessoas que se calhar vão pôr a Espanha conseguem pôr gasolina 20 cêntimos mais barata em média, portanto é para o caso de terem essa dúvida. Se estiverem próximos da fronteira de Espanha, eu acho que não preciso de vos dizer isso, mas vão pôr combustível à Espanha, que é o melhor que fazem. Agora, entretanto, temos André Ventura a bater-se com Luís Montenegro por causa do preço do combustível, e com razão, quer dizer, os portugueses veem o preço do crudo num dos mais baixos do século, veem o preço a cair, no entanto chegam às bombas de gasolina e às vezes até veem aumentos no preço, como é o caso desta semana, que a gasolina subiu 3 cêntimos segundo me lembro. Vamos então ver, meus caros, estes apontamentos de André Ventura, primeiro à imprensa e depois no Parlamento, em que o próprio Primeiro-Ministro acaba por acenar com a cabeça, concordando com o que Ventura diz. Vamos então ver. Ora, isto é governar como o Partido Socialista sempre governou. Isto é governar à esquerda, isto é governar à socialista. Portanto, nós não estamos disponíveis para suportar um governo e um orçamento que quer governar, que insiste em governar como o Partido Socialista. E estes dois exemplos, o aumento dos combustíveis e a descida do IRC, são bons exemplos de como o governo não consegue desamarrar do seu vício socialista. Há um vício socialista neste governo e ele não consegue desamarrar-se dele. Ora, nós vamos exigir que, independentemente do que venha a acontecer no orçamento, o governo bloqueie a taxa de carbono. Isto não devia sequer ser uma discussão à direita. Isto devia ser uma certeza à direita. Queria-lhe questionar sobre a taxa de carbono. Hoje os portugueses sabem duas coisas. Que o preço do crudo está ao nível mais baixo dos últimos anos. Como é que raio quem chega à bomba de gasolina paga mais? Ou paga o mesmo? Portanto, era importante dizer assim, bom, é uma assunção nossa, por razões ambientais, políticas, etc. Mas então temos que dizer-lhes olhos nos olhos a quem chega à bomba de gasolina e pensa, que diabo, eu acordei de manhã e disseram, o preço do crudo é o mais baixo do século. Cheguei à bomba e está ao mesmo nível que Portugal está sempre, que é o mais alto do século. Sr. Primeiro-Ministro, em 3 semanas, o Governo, espero que possa assumir isto. Em 3 semanas o Governo descongelou 3 vezes a taxa de carbono. Em 3 semanas foi descongelada 3 vezes. Ou seja, o preço podia descer e não desceu. Bom, meus caros, e estes foram os apontamentos de André Ventura sobre esta questão e sinceramente pouco me interessa, e o Dr. André Ventura dizia, com razão, o Governo tem é que assumir as razões pelas quais tem feito o que faz. Porque, quer dizer, do ponto de vista do IRC, acabaram por basicamente oferecer todas as suas medidas de capa do ponto de vista financeiro ao Partido Socialista. Partido Socialista é esse, que até o ChatGPT diz que é um orçamento de esquerda, algo progressista liberal. Portanto, não deixa de ser curioso que o Partido Socialista não reconheça o orçamento como não sendo seu, quando as suas preocupações pedidas ao Governo foram praticamente todas incorporadas. Portanto, tudo o que o Partido Socialista pediu para que houvesse uma aprovação por parte do Partido Socialista desse orçamento de Estado ficou incorporado. Sobre a questão da taxa de carbono, independentemente da razão pela qual se faça, tem que se compreender que isto é um dos bens essenciais para Portugal. Quer dizer, há pessoas que dependem disto para ir trabalhar. Será que este Governo acredita mesmo, se for por razões ambientais, eu sinceramente não sei que razões é que assumiram para descongelar esta taxa, mas se for por razões ambientais, sinceramente, aumentaram a receita fiscal com base em quê? É porque a receita fiscal foi aumentada, é preciso que isto fique claro para vocês todos. Porque, sendo que o crudo está num dos mais baixos do século, a carga fiscal aumentou e mesmo que tivesse mantido o preço dos combustíveis, quem ganhou com isto foi o Estado. E portanto a pergunta que fica no ar é por razões ambientais? Bom, mas será que alguém acredita que os portugueses vão pôr menos combustível ou vão deixar de pôr combustível eventualmente quando veem a subida dos combustíveis? Não vão, obviamente que não. A única coisa que vocês estão a fazer é prejudicar a vida dos portugueses que não têm outra escolha senão andar de carro e de transportes pessoais. E aliás, mesmo que tivessem outra escolha, não deve ser da autoria do Governo, não deve ser da autoridade do Governo decidir como é que os portugueses se deslocam. Os portugueses, para andarem na estrada com transporte privado, portanto com um carro pessoal, têm que pagar seguro, têm que pagar imposto de circulação, têm que pagar portagens, se forem a algum lado têm que pagar estacionamento, têm que pagar o combustível. Portanto, os portugueses pagam. Chegam ao fim do dia e ainda são desencorajados pelo Governo, com o descongelamento da taxa de carbono, a andar de transportes públicos, eventualmente, que não funcionam.
Transportes públicos que em Portugal não funcionam de forma adequada. Portanto, mesmo que os portugueses quisessem voluntariamente escolher os transportes públicos em detrimento de um transporte privado, não teriam as condições reunidas para estarem a horas em determinados sítios, porque os transportes públicos não conseguem satisfazer as necessidades para as quais se propõem. E, portanto, os portugueses pagam tudo e mais alguma coisa para ter um carrinho e depois chegam ao fim do mês e ainda levam com uma taxa carbónica, porque têm pago poucas, imposto de circulação, seguro, estacionamento, portagens, combustível, arranjos do carro, porque a manutenção também não é o Estado que a faz. E, portanto, chegam ao fim do mês e depois de pagarem tudo, ainda são desencorajados através de uma taxa de carbono a deixarem de andar de carro e, eventualmente, a começarem a andar de transportes públicos, quer dizer, transportes públicos que já não funcionam de forma adequada. Eu desafio qualquer pessoa, porque é uma coisa que eu faço diariamente, qualquer pessoa que não esteja a par do governo, nomeadamente, a andarem de metro por volta das 5, 6 da tarde. Eu desafio, sinceramente, 5, 6 da tarde, eu desafio os membros do governo a porem o pezinho dentro de uma estação de metro e a verem o que por lá se passa. Acham sinceramente que vocês estão a deixar alguma escolha aos portugueses quando aumentam a taxa carbónica e ignoram as necessidades de transporte das pessoas? Quer dizer, mas alguém quer acreditar que isto não são coisas meramente ideológicas, progressistas e globalistas, diga-se de passagem, de que as pessoas devem andar de transportes públicos ou eventualmente ir para carros elétricos que estão a preços completamente inacessíveis? Portanto, a pessoa que ganha o salário mínimo e que eventualmente até queira contribuir para o ambiente, partindo do pressuposto que eu acho que é errado de que os carros elétricos são algum contributo para o ambiente, porque baterias de lítio, eu acho que do ponto de vista da poluição, os dados falam por si só. É importante ter em conta que mesmo que as pessoas quisessem comprar um carro elétrico e eventualmente contribuir para o bem-estar ambiental, não conseguiam. São carros que têm preços que não estão ao acesso de pessoas que ganham o salário mínimo um bocadinho mais que isso, ou até mesmo o médio, porque o médio, depois de descontada a carga fiscal, fica praticamente igual ao mínimo. Portanto, estamos a falar praticamente do mesmo grupo de pessoas com uma diferença de 200, 300 euros, não mais do que isso. E, portanto, as pessoas neste momento, e fora as outras pessoas que dependem do preço dos combustíveis para trabalhar, falta de camionistas, falta de taxistas, falta de TVDEs, falta de tantas outras pessoas que estão dependentes destes preços para trabalhar. O governo está a prejudicar a atividade do país e as pessoas que se querem ou transportar para o trabalho ou utilizar os combustíveis para trabalhar acabam sempre tramadas no fim do dia, porque pagam dos combustíveis mais elevados da Europa. E já vos disse isto, e basta consultarem os dados. Se vocês forem aqui ao lado e passarem a fronteira, vocês, pela gasolina, em média, conseguem 20 cêntimos por litro mais barata. 20 cêntimos por litro. É verdade, meus caros. Isto pode parecer complicado de perceber, mas aqui ao lado, e Espanha não é uma potência europeia, não é como se estivesse nos melhores salários europeus e numa qualidade de vida maravilhosa. Estamos a falar de Espanha, que é um país, pronto, que tem um salário mínimo mais elevado do que o nosso, pelo menos. E, portanto, aqui ao lado vocês conseguem, na gasolina, no gasóleo por acaso não vi, mas na gasolina, conseguem 20 cêntimos mais barato em média por litro. E, portanto, eu não sei sinceramente o que é que estas pessoas pretendem fazer quando chegam ao pé dos portugueses e dizem: e tal, mas vocês vão poupar 1% no IRC. E tal, mas o IRS jovem vai-vos beneficiar ao fim de 10 anos. Sim, quer dizer, mas essa poupança no IRC vai ser gasta, por outro lado, vai acabar por ser gasta em combustíveis e no aumento da carga fiscal do governo. Porque o governo aumentou a carga fiscal única e exclusivamente porque viu o preço do crudo no dos mais baixos do século, descongelou a taxa de carbono, o preço dos combustíveis aumentou só um bocadinho ou manteve-se em algumas circunstâncias e o governo aumentou a carga fiscal e o lucro que faz. Portanto, quer dizer, eu não consigo perceber como é que estas pessoas dizem estar do lado do povo e querer baixar os impostos para a pessoa comum, quando na verdade uma das coisas mais básicas do funcionamento de qualquer sociedade, que é o combustível, seja para trabalhar, seja para ir para o trabalho, continua a aumentar ou a pelo menos manter-se no mesmo nível, tendo em conta que temos dos combustíveis mais caros da Europa. Eu acho que ninguém poderá negar isso, é completamente ridículo. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 20 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.